Firmeza, estou aqui para me continuar falando do meu querido e amado, né, Nietzsche, ok? Quem me conhece sabe que eu, na faculdade, estudei muito um cara chamado Camus, que é um outro amor que eu tenho na filosofia, né? Então, assim, gente, eu trato, assim, esses indivíduos como se fossem meus amigos muito íntimos, entendeu? Então, assim, vou falar aqui uma coisa, um tema que chama muita atenção de muitas pessoas de forma errônea, mas Nietzsche é safadinho. Nietzsche é um safadinho porque as pessoas acabam tendo essa ideia errônea por causa de obras como essa, ó, certo? Do Nietzsche, tá? Que aí as pessoas se assustam, porque a gente vive num mundo muito descartável, num mundo muito de fake news, e a fake news não é um fenômeno para mim. A fake news é só uma demonstração do que sempre existiu no mundo. As pessoas gostam de inventar histórias e sair espalhando. Então, assim, olhando um livro como esse, sem ler o livro e já sair falando sobre o livro, né? Então assim, é de se esperar que vá ter essa reação quando você lê um livro desse, ou quando você lê Gaia, né, que é outro livro do Nietzsche, certo? Que é onde nós vamos encontrar também essa temática que eu quero falar aqui agora. E que temática é essa? Vamos lá. Gente, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, ficou muito famoso também por causa do filme Deus Não Está Morto, né? Ficou muito famoso a frase de Nietzsche quando ele fala Deus está morto, né? Então, assim, ficou muito conhecido por quê? Porque as pessoas preconceituosas que não leem a obra desse filósofo já jogam pedra, já vão falando mal da obra dele, sem ao menos ler a obra, né? Então, o que acontece? As obras nietzschianas, que sim fazem uma crítica ao cristianismo, não a Cristo, nós podemos ver aqui nesta obra que Cristo ele não vai ser penalizado pela crítica de Nietzsche, né? Até porque Nietzsche diz que Cristo foi o único cristão a seguir de fato aquilo que acreditava, né? A crítica que Nietzsche vai fazer ao cristianismo, nós podemos botar até numa mesma comparação como a crítica que se faz ao nazismo, ao comunismo, ao socialismo, ao capitalismo, a esses ismos, certo? E o que quer dizer a crítica a esses ismos? Quer dizer justamente de que houve uma deturpação e um uso dos valores de Cristo para se fundamentar um império. Aí nós entramos em outra questão, né? Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não diz que a filosofia matou Deus. Ele não diz que foi o demônio que matou Deus. Sabe quem é que ele diz que matou Deus? O próprio homem. E sabe qual é o homem que matou o Cristo na obra nietzschiana? O cristão. Sabe por quê? Porque no momento que o cristão, o asceta, né, como ele vai falar na obra dele, né, quando o asceta nota que o poder da palavra é um poder transformador, é um poder que preenche os fracos, né, como Nietzsche vai dizer, de uma esperança, de uma bondade. Quando o asceta percebe isso, o que ele faz? Ele se torna o próprio Deus, cara. Ele mata Deus para ter o seu canto e fazer do que ele acha certo e errado ser a verdade divina. E aí as pessoas acabam não seguindo a Deus, aos mandamentos de Cristo, mas sim começam a seguir aquilo que aquele indivíduo diz que é certo e errado. Nós temos vários exemplos desse indivíduo que o Nietzsche fala que mata Deus. Por exemplo, nós temos o exemplo do Edir Macedo, da Universal, quando ele é totalmente contrário àquilo que Cristo dizia: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O que esses indivíduos fazem na igreja? Vendem a palavra. Vendem um mundo maravilhoso, material. Você está me entendendo? Não estou exagerando não, basta você ver
assistir, perder seu tempo em assistir a Record numa tarde, que aí vai ter um momento lá da palavra, que você vai ver atrás do pastor, não tem a palavra de Deus atrás do pastor, tem um carro de luxo, tem uma casa de luxo, tem tudo de luxo, né? Por quê? Porque se misturou os valores morais do indivíduo da usura, do capitalismo, do lucro, com o indivíduo da fé. Então se criou um sinônimo que o Nietzsche está falando nas suas obras, principalmente quando ele diz que Deus está morto. Se criou um indivíduo que faz da prosperidade financeira a prosperidade divina. Vocês estão entendendo? Então assim, gente, o Nietzsche ele vai trabalhar um outro conceito junto a essa mentalidade de quando ele fala que Deus morreu, né? Aliás, morreu, Deus foi morto, né? Pelos cristãos, vamos dizer assim, né? Pelo próprio homem. Tem uma ideia, tem um conceito que surge aí. Uma coisa que se chama niilismo, certo? O que o niilismo seria, gente? O niilismo seria uma expressão afetiva e intelectual assim, da decadência. Se toca dessa morte de Deus causada pelo próprio homem em nome de um império construído a partir da fé, a partir da ganância, do montar as pobres pessoas que estão ali naquela fé querendo uma saída, querendo uma iluminação divina. Então o que acontece quando esse indivíduo se toca disso? Quando essa pessoa do rebanho se toca, é o niilismo. Esse estado de vazio, que segundo o próprio Nietzsche, você pode até encontrar num dicionário de filosofia, o dicionário de filosofia de Nicola Bagnano, né, que ele vai dizer a seguinte coisa, quando Nietzsche pergunta a si próprio, né, o que é o niilismo? E ele vai e diz, o niilismo é quando os valores supremos se desvalorizam, cara. Então causa o que? Aquele vazio, aquele nada. Então temos um outro conceito aí que surge a partir desta frase, né, problemática, dessa frase perturbadora, que até eu, como cristão, me dói quando eu falo Deus está morto, na questão filosófica, né? Então, assim, quando o cristão se toca disso, de ser enganado por aquele indivíduo que está sobre um altar ali, dizendo o que é e o que não é, né? Então, quando o cristão se toca disso, vem esse vazio, que se chama niilismo, tá? Então, nós temos essa compreensão nihilista sobre a dominação do povo a partir da palavra usada por um indivíduo que está pouco se lixando para libertar você espiritualmente, mas sim está se lixando e muito para ganhar a sua confiança e ganhar o seu dinheiro, né? Gente, eu costumo comparar o Nietzsche, esse período nihilista, quando ele fala que Deus está morto, tal, com um filme chamado O Livro de Eli, tá? Quando nós temos uma briga por aquela Bíblia. Por que o indivíduo lá, que não é o Denzel Washington, né, o outro ator, né, agora fugiu o nome, quer tanto a Bíblia? Porque ele vai poder fazer isso que o Nietzsche diz. Ele vai poder ser o próprio Deus aqui na Terra. Ele vai poder ser o porta-voz da palavra de Deus. Cara, isso é maravilhoso, sabe? Você estudar isso, você se tocar disso, né? Você ter um cara como esse aqui, que vai te dizer isso é maravilhoso, cara. Sabe? Está aí, gente, está aí. Você mesmo pode ter essa mente crítica de analisar as situações, analisar como muitas pessoas enriquecem da noite para o dia, usando a fé das pessoas, usando o amor que as pessoas têm por Deus, e essas pessoas que usam da palavra enriquecem, compram casas, carros e tudo, em nome da fé. Te vendem isso, né? Então, galera, falou, como vai dizer o Nietzsche numa frase dele, que eu acho muito legal: ouse conquistar a si mesmo, tá? Então, eu deixo essa mensagem para você, nietzschiana, que vocês ousem conquistar a si mesmos, tá ok? Falou, até depois. Quiser dar uma curtida aí no canal, dá uma curtida, tranquilo? E até a próxima.